Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, e eu quero ler com você, nesse tempinho que a gente tem, o capítulo 16. Existe um texto muito interessante, que é Atos capítulo 16, versículo 31, né? Eu discordo muito do Lúcio quando ele fala uma coisa, ele fala toda hora. Esse texto muito conhecido. Eu discordo de você em gênero, número e grau. Sabe por quê? Porque ler o texto não significa conhecer o texto. E se eu conheço o texto, eu conheço um pedaço dele, porque é inesgotável a riqueza da palavra do Senhor. Então eu posso ler 798 vezes, e eu não tenho direito de dizer, esse texto é muito conhecido. Mas eu entendi o que você quis dizer, é um texto que a gente... Hoje ela está que está danada, Jesus. Ô, Jeová. Hoje está animada. Aleluia. Está interativa. O negócio é ali do lado direito, queridos. Não é o André Roque, é a nossa irmã. Aleluia. Mas então tem textos que eles se renovam sempre quando a gente lê, né? E eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer para vocês que não há como esgotar o conhecimento, a sabedoria da dimensão da palavra do Senhor. Por isso que eu discordo, ok? Em amor. Mas, esse texto muito conhecido de todos, não. Esse texto que o pessoal lê. Porque tem textos que são famosinhos, né? Tem textos famosinhos. Por exemplo, o Salmo 91 é um texto famosinho. Também está perdendo um pouco a moda. Mas quando eu era mais jovem, o pessoal usava uma Bíblia aberta no Salmo 91 para proteger, era o seguro, né? Para proteger a casa, para proteger o carro. Eu me lembro que meu pai tinha uma Brasília, e eu nunca mais esqueci disso. E ele usava uma Bíblia aberta, botava no banco traseiro o Salmo 91 para poder espantar ladrão, para dar sorte. Tipo um seguro de carro, né? Antigamente, eu me lembro bem que o pessoal comprava e vendia. Existia uma espécie de... As coisas eram diferentes, né? Não tinha Google, não era como hoje, mas tinha um negócio assim, que era tipo um suporte de metal, e se vendiam umas bíblias enormes que se colocavam em cima do suporte de metal. E eu me lembro que a crise dos crentes é que a Bíblia mais bonita, ela era a Bíblia católica, mas os crentes queriam aquela Bíblia porque ela era grande, não tinha ainda a Bíblia evangélica grande. Então o pessoal comprava aquela Bíblia católica, botava a Bíblia grande aberta e botava sempre no Salmo 91, famosinho, né? Então tem alguns textos que são famosinhos, mas não significa que você os domine, que você os entenda, que você os compreenda, né? Porque, de fato, a palavra do Senhor, ela é viva. E tudo o que é vivo, uma das características do que é vivo, é sofrer transformação. Nada do que é vivo continua igual, mas sempre se transforma. Então, a palavra de Deus ela é viva, ela se transforma e ela é eficaz. Atos 16, 31 é um texto desses que foi famosinho, né? Então, um texto conhecido, muito conhecido, mas talvez não seja tão conhecido, porque existe aqui um entendimento que às vezes fica muito equivocado, e tem muita gente que gosta de discutir a Bíblia em cima de um texto bíblico, em vez de viver a Bíblia, né? E esse texto fala, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. Né? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Creia. Jesus. E aí vem aquela pergunta. Então, se eu crer, os que estão na minha casa não precisam crer e eles serão salvos pela minha fé? Muita gente tem esse entendimento. Que então a salvação, ela vai chegar na vida dos que estão na minha casa por conta daquilo que eu creio e não por conta daquilo que eles creem. Então a salvação já não é mais individual. A salvação agora já é responsabilidade de uma pessoa apenas da casa. E para eu entender esse texto, eu preciso então conhecer a Bíblia dentro de um contexto. Porque se eu tirar o texto dentro de um contexto, com certeza eu vou fazer a interpretação que me convém, a interpretação que eu mais gosto. Por exemplo, se você tem alguém na sua casa que não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que não confessou Jesus Cristo como Senhor, e você quer que essa pessoa vá para o céu, mas essa pessoa, ela não tem uma entrega do seu coração, e não crê, e não confessa com a boca, mas você quer que ela vá para o céu, aí você vai nesse texto e fala, não, eu creio, ele vai ser salvo porque eu creio, e ele vai ser salvo por minha causa.
por minha causa. E aí é que está o problema, quando a gente pensa que a salvação é por nossa causa. Ó. Agora não. A gente pensa que a salvação é por nossa causa. Porque a salvação, ela não é por nossa causa. Agora, existe um monte de momentos na Bíblia, um monte de coisas na Bíblia, um monte de situações na Bíblia, que mostram gente que foi salva por causa do ambiente que foi criado. Por exemplo, aqui mesmo no livro de Atos, um pouquinho depois, capítulo 17, né, na verdade, não é 17 não, quando Paulo faz a sua viagem e ele pega um rei, 27, eu estou confundindo 17, é o 27. Paulo pega um navio e ele vai fazer uma viagem de transatlântico, e aí se você quer fazer uma viagem de férias no navio, você pode orar que Deus vai te dar uma missão, e você vai pegar um navio, né? Quantos não querem fazer um cruzeiro? Então Paulo fez um cruzeiro, e ele pegou esse navio, né, para chegar até Roma, e no meio do caminho houve ali um problema, pegaram a tempestade, o navio ia afundar, e Paulo falou, olha, fiquem calmos, ninguém vai morrer. Por quê? Porque ali naquele lugar havia um profeta. Porém, a Bíblia fala que em algum momento houve uma credibilidade maior naquilo que os marinheiros falavam do que naquilo que Paulo falava. E ali, então, alguns que não deram atenção à palavra de Paulo, alguns que não ficaram no barco, ou alguns que não ficaram naquele lugar, não desfrutaram daquilo que era possível todos desfrutarem, que era a salvação daquela tempestade, daquele maremoto. No Antigo Testamento, quando Moisés, ele usado por Deus, ele traz a palavra profética das 10 pragas, a última praga, a morte dos primogênitos, e então, ali o seguinte, olha, o anjo do Senhor vai passar, e toda a casa que não tiver nos seus umbrais a marca do sangue do cordeiro da Páscoa que vocês devem comer, ali então o primogênito ele será ceifado daquela família. Então o que acontece? Muitos egípcios que creram em Deus entraram na casa dos hebreus porque acreditaram nos hebreus. Vamos lá, então você está entendendo o que significa essa casa? Noé, ele resolve construir uma arca, uma coisa louca, no meio de um povo louco. E ele fala o seguinte, vai chover. E ninguém acreditou. E então Noé, ele constrói a arca, chama a sua família, fala com a sua família, e aqueles que acreditaram da sua família e entraram naquele barco, esses sim foram salvos e resolveram o problema. Então acontece que crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, significa exatamente a mesma coisa. Existe um barco, existe um lugar, existe um espaço, existe um caminho, e isso tudo representa a mensagem que é pregada. Existe uma mensagem que é pregada. Você crê nessa mensagem e você vai viver a partir dessa mensagem. E a partir do momento que você vive a partir dessa mensagem, você está nessa casa e será salvo, você e todos os que entrarem nessa casa, todos os que fizerem parte da sua casa, né? Inclusive essa semana eu recebi uma brincadeirinha aí no WhatsApp, né? Fazendo uma menção desonrosa àquela música, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Quando uma mãe fala para a filha, vai arrumar casa, aí a filha canta, essa é a casa, é sua casa, eu deixo ela para você, né? Porque a gente quer sempre o lado bom da coisa. Então, a pergunta que você precisa se fazer ao ler esse texto bíblico é, em que casa você está? Todos os que estiverem na casa serão salvos, mas que casa você está? Se você não estiver na casa de Deus, que pode ser a igreja ou pode não ser a igreja, obrigado Igor pelo apoio aí, né? Que pode ser a igreja ou pode não ser a igreja, porque não é um local físico, mas é um local espiritual, e é isso mesmo, tá gente? É assim que funciona, vai e chega, ok? Então não é a ideia de evitar, é a ideia só de ajustar, e aí a gente vai caminhando no caminho juntos, amém queridos?
Estamos juntos? É desse jeito que funciona. Então, a ideia da casa é em que casa você está, em que lugar você está. Porque se você estiver na casa, todos os que entrarem nessa casa serão salvos. Mas quem ficar de fora? Quem ficar de fora dessa casa? Então eu vou crer no Senhor Jesus. E eu vou ser salvo. E todos os que estiverem em unidade comigo nessa casa, a casa da fé, a casa da credibilidade. Então não entenda esse texto achando que de alguma forma os seus familiares, as pessoas da sua casa, as pessoas que você ama, serão salvos por sua causa. Elas são salvas por causa de Jesus Cristo, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Amém, queridos? Esse entendimento ele precisa acontecer, porque senão você acaba trazendo para a sua vida um peso ou uma responsabilidade de salvar que não é sua. Mas aí, a gente também não tem o direito de parar de pregar, ou de parar de falar que a salvação está em Jesus Cristo. Então veja, muitos carregam peso e muita gente culpa o Evangelho, porque o Evangelho ou a Bíblia, ela traz peso e traz culpa sobre a vida de quem segue a palavra. E muita gente quer viver uma vida leve. E quando chega na igreja, encontra um monte de, abre aspas, regras. Essas regras, a maioria delas é a própria igreja que cria, né? A própria igreja e a sua cultura diz que isso pode, isso não pode, embora a própria Bíblia diga que nada disso tem valor algum. Muitos crentes ficam dizendo, isso pode, isso não pode, essa roupa não pode, essa coisa pode, essa outra coisa não pode. Não está na Bíblia. Mas a pessoa, ela pega a sua cultura, o seu gosto, o seu jeito de ser e transforma em algo bíblico. E aí coloca isso como se fosse uma regra. Nós não fazemos isso aqui, mas eu não tenho condições de aliviar alguns conceitos ou alguns preceitos bíblicos que fazem parte dessa casa. Porque essa casa, ela não será ocupada por qualquer por qualquer tipo. Jesus propõe uma parábola e ele fala o seguinte, vai ter um casamento, vai ter uma festa, vai ter um banquete. Todos foram convidados. Não apareceu ninguém. Depois você procura isso lá na Bíblia, né? Aí ninguém foi. Aí Jesus fala, então vai e chama qualquer um que tiver com vontade de vir à festa. E aí foram as pessoas. Mas chegou lá, tinha gente lá dentro daquela festa que não estava com a roupa adequada. E Jesus falou, esse está fora. Esse não era para estar aqui. O que essa parábola ela fala? Essa parábola ela fala o seguinte, de que a salvação era para os judeus, para os descendentes de Abraão. Mas eles rejeitaram a palavra, rejeitaram a mensagem, rejeitaram a obediência de coração e não quiseram mais. Então isso agora foi estendido aos gentios. Paulo diz que é a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, que pela desobediência dos judeus, tornou a salvação comum a todos. E aí então Jesus fala, chame todos os que estiverem pelo caminho, chamem todos os que estiverem pelo caminho. E a casa ficou cheia. Só que dentro daqueles que foram chamados, havia alguns que não estavam com a roupa adequada. E aí Jesus falou, não, saiu fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Então existe uma interpretação bíblica, ou uma ideia bíblica, ou um conhecimento bíblico, ou uma regra bíblica, que ela é fundamentada na fé. E a fé é que vai fazer você se enquadrar naquilo que Jesus te apresenta como caminho. E aí acontecem agora as grandes dificuldades da nossa caminhada, porque nós, enquanto cristãos, temos uma série de necessidades, uma série de pendências em nossas vidas, uma série de fraquezas, fracassos, lutas e derrotas. E aí você então agora tem alguns desvios da fé, quando existe uma teologia, ou uma pregação, ou uma mensagem só de vitória. Existe uma teologia ou uma mensagem voltada no próprio ser humano. E a perspectiva do ministério Palavra da Verdade
é falar a palavra da verdade. Então, veja, a gente fez uma oração aqui hoje, vocês participaram, eu participei, de quantos estão diante de Deus com causas impossíveis. E nós oramos a Deus para que as causas que não nos é possível, Deus possa resolver para nós, Deus faça por nós. Porque se nos é impossível, nós queremos que em Deus todas as coisas são possíveis. Amém, queridos? Mas a gente coloca a nossa confiança em Deus. E quando eu coloco a minha confiança em Deus, eu me submeto ao que Ele quer. E quando eu me submeto ao que Ele quer, eu não posso, de alguma maneira, usar única e exclusivamente uma linguagem positiva. Porque o positivo para mim é o mesmo que é positivo para você. E o negativo também, né? A gente tem o positivo e o negativo, que é mais do que energia elétrica. Positivo são as coisas que nós entendemos serem boas. Então, dentro de um contexto positivo, me responda, positivo é ser saudável ou ser doente? Ser saudável. Positivo é ter dinheiro ou não ter dinheiro? Ser rico ou ser pobre? Isso. Positivo é ser casado ou ser solteiro? Bom. Positivo é estar junto ou estar sozinho? Positivo é andar de ônibus ou andar de Uber? É andar de Uber ou andar de Mercedes própria? Então, o nosso entendimento de positivo, ou o nosso entendimento de coisas boas, é fundamentado numa carência que nós temos. É positivo quando uma pessoa que você ama está sofrendo uma doença e o médico diz que tem 1 ano de vida? Não, isso não é positivo. Isso é negativo. Mas se o meu evangelho é fundamentado num positivismo, eu vou dizer, vai ser curado, e aí confunde o que é fé e o que é pensamento positivo. O que é evangelho e o que é autoajuda. O que é a palavra de Deus e o que é uma palavra que atenda aos anseios do nosso coração. Domingo passado, tanto de manhã quanto à noite, foi pregado aqui nessa igreja que Deus escolheu você para glorificar o nome dEle. Amém, queridos? É fato. Você é escolhido por Deus para glorificar a Deus. É fato. Não tem outro lugar, outra pessoa que Deus queira para glorificar o nome dEle. É através da sua vida. Deus quer usar você para glorificar o nome dEle. Isso é fato. A grande dificuldade é a compreensão humana, que muitos não têm, do que significa glorificar a Deus. Do que significa o que é positivo. E então, a gente busca uma linguagem bíblica. Como foi lido hoje, você busca o reino de Deus, busca a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou o Senhor é o meu pastor e de nada me deixará sentir falta. Agora, o que é positivo para mim e o que é negativo? Uma linguagem positiva é, sim, você vai vencer, sim, você vai dar certo, sim, você vai... Então, por exemplo, existe uma teologia, a teologia da confissão positiva, e eu conheço alguns pastores, talvez vocês até conheçam, e algumas igrejas que têm essa dinâmica de fé, que acabam misturando o que é a fé e o que é a força do pensamento positivo. A ponto de um dos pastores, cuja esposa estava vivendo de câncer, pediu para mim, Ângelo, não conta para ninguém, porque a minha mulher está doente e ninguém pode saber. Por quê? Porque é vergonhoso para alguém que tem um pensamento de um evangelho através de que tudo vai dar certo, de uma força positiva, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer os seus fracassos, reconhecer as suas limitações e reconhecer as suas impossibilidades. Então veja, no final das contas, o caminho para chegar a Jesus é o caminho da fé, mas nem sempre a fé, ela vai trazer para você o que você entende ser positivo. E é essa falta de submissão à vontade de Deus e aquilo que Deus escolhe fazer, é que de fato nos impede de conhecer a realidade do que é a vida com Deus. Por esta causa, por não discernir espiritualmente
há muitos que estão fracos e não muitos os que dormem. Então, essa semana eu estava lendo um artigo e estava vendo lá uma pessoa que escreveu, um pesquisador, e ele escreveu o seguinte, um departamento de psicologia lá de Toronto, o Nicholas Hobson, fez um trabalho sobre a teologia dentro das igrejas. Então, ele fala, as mensagens religiosas sobre prosperidade aumentam o viés otimista e estimulam comportamentos financeiramente arriscados. Ironicamente, o seu sucesso como movimento religioso crescente tem menos a ver com sentir Deus e mais a ver com sentir-se bem, concluíram. A doutrina central do Evangelho, da confissão positiva, é de que Deus deseja que os fiéis sejam prósperos em tudo, financeiramente também, e as bênçãos virão se o fiel adotar um pensamento ou um discurso sempre positivo. Isso é de algumas igrejas. E outras, doar quantias ou certas quantias para a igreja. E aí você vai vendo a doutrina ou o ensino sendo passado de uma maneira onde o pensamento positivo vai se misturando com a fé. E qual é a diferença do pensamento positivo e fé? A diferença é simples. O pensamento positivo é centrado no homem, no que o homem quer, no que o homem entende ser bom e naquilo que é, abre aspas, o sucesso diante do senso comum. Esse é o pensamento positivo. Isso não é fé. Fé é diferente. Fé é uma confiança cega daquilo que eu não vejo, mas eu creio que Deus vai fazer sempre o melhor. Como Abraão, o pai da fé, ele ouviu, Isaac vai ser a tua descendência. E Deus depois fala para ele, vai lá e sacrifica Isaac. Ele entrou em crise, porque Deus estava dizendo uma coisa que ele não compreendia, e ele foi lá porque ele falou, bom, se Deus mandou, ele é capaz de ressuscitar meu filho. Isso é fé. Não é pensamento positivo. Não é uma convicção de que as coisas elas vão sair exatamente como eu imaginei, mas é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não entendo, daquilo que eu não espero. Então, há uma distorção significativa entre o pensamento positivo e fé. O pensamento positivo, vai dar tudo certo. E não dá tudo certo. Às vezes as coisas dão errado. Até porque no mundo tereis aflições. E eu tenho um monte de gente aqui que passa por aflições. E a gente luta, clama a Deus por misericórdia e buscamos de Deus o socorro, porque Ele é o nosso socorro e sempre nos responderá, com sim, com não, com espera. Mas a mensagem que é pregada aqui nessa igreja está mais para aquela, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Porque há uma diferença significativa entre aquilo que eu quero que aconteça, e entre aquilo que eu busco, entre aquilo que é a minha vontade e aquilo que é a vontade de Deus. Eu não sou Deus, eu não quero que ninguém sofra. Pelo contrário, eu queria tirar toda a dor e todo o sofrimento que cada um de vocês tem. Mas se o sofrimento fosse para ser tirado das nossas vidas, se as lutas fossem para sair da nossa existência, ou se aqui fosse o nosso lugar de descanso, ou se aqui fosse um lugar onde não houvesse o pecado, e que por mais que a gente queira, o pecado, ele todo dia vai testar a nossa fé, aí eu falaria isso, mas não é isso que é a realidade. A realidade da nossa vida é, em alguns momentos você vai ganhar, em alguns momentos você vai perder, em alguns momentos você vai ver pessoas nascendo e você vai se alegrar, mas pessoas já morreram e você vai chorar com isso. A fé verdadeira e autêntica é a capacidade que Deus te dá de se manter no mesmo lugar, apesar de todas as coisas, tendo o sim ou tendo o não de Deus. Isso não quer dizer que nós não buscamos o sim. Isso não quer dizer que a gente não vá perturbar o Senhor, clamando ao Senhor, mas quando o Senhor disser não, nós não retrocederemos, porque a nossa fé não é firmada nas coisas que Deus pode fazer. Nós somos crentes num Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, e Ele faz o caminho dEle, e o caminho dEle é o caminho de verdade, é o caminho de vida, é o caminho melhor. Então veja, eu quero que você entenda que quando há um pensamento positivo e uma mensagem centrada no homem, as músicas da igreja, elas vão apontar as necessidades dos homens.
E isso faz bem demais à alma. Por quê? Porque cada um de nós tem necessidades. Aí você chega na igreja, cheio de necessidades, precisando de um alento. Você chega na igreja cheio de tristezas, de lutas, de crises, de aborrecimentos, de fracassos do passado, fracassos do presente, medos do futuro, e uma música que vai trazer alento à sua alma. Aí você vai dizer, opa, Deus está nesse lugar, porque a sua alma foi aliviada. Você vai ouvir uma palavra que você vai ser vitorioso, que você vai vencer, que você vai ter solução, que você vai ter resposta, que Deus vai te abençoar, que você é a cabeça, não é cauda, que você é o máximo. Aí isso vai te fazer bem. A alma. Portanto, se você não entender ou discernir pelo Espírito Santo o que o Espírito diz à igreja, a própria mensagem do Senhor, ela vai se tornar pesada e cansativa, e você vai dizer, hoje eu fui na igreja e essa palavra não falou o meu coração. Essa palavra não satisfez o meu coração. Mas você está falando de alma. Você está falando daquilo que a sua alma deseja ouvir. Queridos, tem coisa mais gostosa do que quando você está com calor, ligar o ar-condicionado e fica um fresquinho. Tem coisa mais gostosa do que quando você está com sede, né? Alguém traz aquele copo de água suado do lado de fora, aquela aguinha numa temperatura adequada e dá para você, uma água geladinha e você bebe. Tem coisa mais gostosa do que quando você está se sentindo triste, abatido, sobrecarregado, oprimido, aborrecido. Alguém vem e te abraça, olha, Deus está contigo. Isso nós faremos. Porque a Bíblia promove trazer alívio. A Bíblia promove isso. Abençoar a vida do teu irmão. Orai uns pelos outros. Confessai as vossas culpas. Tirai a carga uns dos outros. Andar junto. Interceder uns pelos outros. Clamar pela misericórdia de Deus continuamente. E é isso que nós fazemos aqui de forma ininterrupta. Clamando a Deus pela sua vida. Para que a sua vida vá bem. Para que a sua vida funcione. Para que a sua vida dê certo. Porém, para a glória de Deus. E nem sempre a glória de Deus é a nossa glória. Eu gostaria muito que você tivesse glória na sua vida. Gostaria muito. Mas eu seria leviano e até antibíblico se eu pregasse para vocês que a sua vida seria o tempo todo de alegria, de sorriso, de coisa boa, como se fosse proibido falar de problema, como se não fosse permitido a declarar as tristezas e os aborrecimentos que a gente tem, porque eles existem. Então o tipo de crente que só fala de coisa boa e que só é positivo, é um tipo de crente frustrado, porque ele não confessa as suas culpas uns aos outros. Se ele não confessa, ele não é salvo, ele não é curado, é o que diz a palavra. Eu não estou dizendo para você que você tem que andar o tempo todo feito um miserável, né? Dizendo, estou fraco, está ruim. Não é nada disso. Pelo contrário. O discurso é, o Senhor sabe das minhas necessidades. E agora as minhas necessidades são essas. Mas eu creio que o meu Deus em Cristo Jesus vai cuidar de todas as minhas necessidades. Eu as tenho, mas não abro mão da minha fé. Porque não é por causa de tê-las e confessá-las que eu deixarei de ser crente. E também não vou me aproveitar das minhas necessidades para ficar atraindo atenção para a minha vida como se eu fosse uma vítima, um pobre, um coitado, um miserável, abaixo da linha da miséria da humanidade. Como se Deus tivesse esquecido de mim. Não! Porque Deus sabe quem eu sou. Deus tem um plano na minha vida e Deus me escolheu para viver para a glória dele, do jeitinho que eu sou. Margarete falou aqui, eu tenho um temperamento fechado. Margarete, você nem imagina quanto você abençoou a minha vida. Aí tem a Dani, que tem um temperamento, se posso dizer que existe uma oposição aqui, a Dani é aberta, é expansiva. E como a Dani abençoa a minha vida? Então é do jeito que você é, que Deus vai abençoar a sua vida. Então tira a culpa de não ter problema sobre a tua vida, porque isso anula a graça de Deus. Porque nem tudo vai tudo bem o tempo todo. E tira também o peso de se tornar uma pessoa miserável, como se Deus tivesse esquecido de você. O tempo todo você está pedindo, o tempo todo você está mal, o tempo todo você está chorando. Os extremos são muito perigosos. Porque se existe uma teologia da prosperidade, existe também uma teologia da miséria. E o Deus chama você
para uma vida com Ele em equilíbrio. Deixa na mão dEle, entrega na mão dEle, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, Ele endireitará as tuas veredas, Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Ele tem o sim e Ele tem o não, Ele é Deus. Você consegue confiar no Senhor? Isso é fé. Então você consegue confiar no Senhor, você vai ser submisso à vontade do Senhor. Senhor, eu tenho a minha vontade. Pai, eu não quero isso não. Pai, a minha vontade é outra. Eu não quero ficar aqui na cruz, mas seja feita a tua vontade. E Deus permitiu que Jesus morresse. Você tem direito de ter as tuas vontades. O que você não deve é achar que a tua fé vai fazer todas as suas vontades acontecerem, porque isso não é fé, isso é força do pensamento positivo. E positivismo não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo é quando você ama a cruz de Cristo e você vai até Jesus através da cruz do Calvário, reconhece os seus pecados, reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, reconhece que você já deveria ter morrido, reconhece que você não deveria nem estar vivo, mas pela graça do Senhor, você ainda se mantém de pé. Pela graça do Senhor, Ele te deu vida, Ele te faz respirar. Pela graça do Senhor, você tem uma família, você tem um trabalho, você tem uma casa, você tem um corpo, você tem uma igreja, você tem uma vida. Então desfrute da vida que o Senhor deu, Deus te deu. Não querendo o que você não tem e nem dizendo que o que você perdeu foi ruim. Não! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.